Tô querendo ir embora. Pode me tirar daqui. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E a questão do Calvo do Campari, como é que ficou? Porque eu mesmo, assim que vi a notícia, já fiz um vídeo falando o que eu achava, inclusive usei palavras duras para classificar o que o Thiago Schultz fez, e eu disse na ocasião que para mim Thiago Schultz usou da covardia. Só que por outro lado, saber mesmo o que aconteceu naquele dia, só os dois sabem e a justiça que vai investigar para saber se tudo que a ex-namorada tá acusando ele realmente aconteceu. E eu ouvi até uma galera gravando vídeo falando que não é certo criticar o Thiago Schultz ainda porque ele foi solto na audiência de custódia e pode ser uma falsa acusação, e quem critica o Thiago Schultz no fundo tá querendo fazer média pra querer dizer que é melhor que ele. E eu pensei sobre isso e eu falei, poxa, será que é isso mesmo, meu Deus? Será que significa eu só critiquei o Thiago Schultz pra querer fazer média com os outros? Até porque, se você for ver certinho, é bem fácil acreditar que realmente o Schultz Thiago deu uma de louco naquele dia, porque teoricamente não é a primeira vez que ele se descontrola. E se aparece uma pessoa qualquer alegando que o Thiago Schultz fez aquilo que todo mundo já desconfiava, no primeiro momento, muita gente pode achar que sim, ele deu uma de louco, justamente por causa da fama que o cara tem, que em certa parte é até injusta. Eu não sei se você lembra, mas a primeira polêmica que ele se envolveu foi quando uma pessoa fez uma piada com ele, imitando o jeito que ele falava, e ele entrou em contato com essa pessoa exigindo explicações, sendo que a pessoa que fez a zoeira com ele não fez nenhum vídeo depreciativo, mas não interessa, Thiago Schultz não tá pra brincadeira, e ele achou que seria uma boa ideia mandar essa mensagem aí falando que era processo ou bala, o que já é um negócio completamente bizarro, mas beleza, né? E eu só tô falando isso, não é porque eu sou melhor moralmente que as pessoas, mas eu, por exemplo, nunca dei uma dessa. Por que eu vou passar pano pra uma coisa que eu não acho da hora? Não é muita falta de inteligência você mandar uma mensagem pra uma pessoa que você nem conhece, falando coisas que podem facilmente ser interpretadas como uma ameaça? Pra que o cara fez isso? E vamos supor que ele estivesse também nessa oportunidade aí ligeiramente embriagado. Se o cara com quase 40 anos não aprendeu ainda que quando você bebe a melhor coisa é você ficar de boa, nada de exaltações, isso significa que ele meio que já morreu por dentro. Eu vi aqui a entrevista da ex-namorada no Domingo Espetacular e ela alega que os dois tomaram um vinho e em determinado momento eles foram pro quarto assistir um filme e ele queria namorar com ela de uma maneira não convencional. A ex-namorada se recusou porque talvez ela não tava no clima e foi nesse momento que o Thiagão perdeu a batalha. Claro que algumas coisas aqui eu só tô supondo, a ex-namorada não chegou a entrar em muitos detalhes, mas parece que foi isso. E é justamente nessa parte da história que inclusive aquele áudio dele falando que pra ele ela não nega meio que corrobora tudo isso. E é justamente por isso que eu acho que a atitude dele foi covarde. Por que eu acharia normal um negócio desse? A primeira coisa que devemos observar é que se Thiago Schultz realmente queria se relacionar dessa forma com a madame, o certo é o cara ir na maciota, né? Nada de exaltações, sem querer obrigar a guerreira ou pressionar ela a fazer alguma coisa, porque se o cara der uma de louco, a madame vai se sentir retraída, e se a madame se sentir retraída, nada vai acontecer. E outra coisa que eu tenho a impressão que aconteceu nisso tudo é que a senhora lá, durante a entrevista, falou que o Thiago não gostava que ela falava de outros homens pra ele, eu acho que de ex-namorados ou de caras aí que ela já ficou, e aí tudo bem, né? Quem é que gosta de ouvir isso? Eu acho que mulher também não se sente confortável se o cara que ela tá se relacionando começa a falar de como era a relação dele com a antiga namorada, porque esse tipo de assunto geralmente nunca termina bem. Por outro lado também, muitas pessoas têm esse costume de ficar perguntando como é que era a relação da guerreira, se fazia a borboleta paraguaia, se o cara era fera enjaulada ou não, porque muitas pessoas têm esse negócio de ficar se comparando com o relacionamento anterior que a pessoa teve, e eu acho que existe a possibilidade do Thiago em determinado momento ter perguntado alguma coisa dos relacionamentos anteriores dela, e ela por outro lado pode ter sido sincera demais e o Thiago sentiu o baque. Ai meu Deus, quer dizer então que ela se relacionou com um cara que teoricamente fazia mais coisa do que eu faço? Não. E o Thiago Schultz, o Thiagueiras, solicitou à dama que gostaria de ter relações com ela de uma maneira não tradicional, pela porta de trás. E eu não tenho muita experiência nisso, mas eu acho que se os dois estivessem no clima e o Thiagão pedisse com jeito, provavelmente nada disso teria acontecido, mas pelo jeito não foi isso que aconteceu. Assim que a senhora respondeu de forma negativa, o Thiago Schultz ficou indignado supostamente e foi aí que o negócio começou a desandar.
E se a pessoa falar, não, eu já fiz até a borboleta paraguaia com o antigo namorado, o cara correspondia a todas as expectativas e só não deu certo porque ele ficava com outras. Claro que eu não sei se isso aconteceu no caso do Thiago, mas só dando um exemplo do que pode acontecer, o cara quando ouve um negócio desse, na hora ele pode não falar nada, mas que fica registrado no subconsciente dele fica, porque ele vai pensar, bom, se a atual pessoa que eu tô ficando tinha um tratamento diferenciado com o namorado anterior, eu exijo o mesmo tratamento, nem que for na marra. E é exatamente a isso que os especialistas dão o nome de covardia. Quando o cara quer fazer qualquer coisa na marra, quando ele quer convencer uma outra pessoa sem argumento, ele quer agir com algum tipo de agressividade, automaticamente esse cara já perdeu. Inclusive, principalmente no começo de relacionamento, tem pessoa até que provoca ciúme no cara que ela tá se relacionando só pra ver como que ele reage. Teve uma outra parte da entrevista que a pessoa disse que saiu correndo pela rua até ela encontrar a polícia e o Thiago tava correndo atrás dela. E isso é papel de homem? O Thiago Schultz dá conselho falando justamente o contrário. Eu acho isso errado e é por isso que eu não retiro nada do que eu falei no vídeo anterior. E eu não falo isso com alegria, muito pelo contrário. Até hoje, todos os vídeos que eu fiz falando sobre o Thiago Schultz era na zoeira, eu nunca fiz nenhum tipo de acusação contra ele, até porque ele nunca tinha sido acusado formalmente de nada, mas já um tempo atrás, quando ele começou a se relacionar com a primeira pessoa, que ele fez a fatídica dancinha do apartamento, ali eu já comecei a ver que o Thiago Schultz não acredita nas mesmas coisas que eu acredito, porque foi nessa ocasião que a galera já começou a pegar no pé dele, falando que ele tava se emocionando demais, e ao invés do Thiago ouvir as críticas da rapaziada, e tentar assimilar alguma coisa, porque se for ver certinho não precisava, né, fazer a dancinha, declaração de amor e tudo mais, sendo que o relacionamento não durou nem 6 meses, e naquela época, quando o pessoal começou a falar pro Thiagão que tava demais, que ele tava exagerando, principalmente por causa da dancinha, ele fez um vídeo revoltado, criticando as pessoas que estavam criticando ele. Ele chegou inclusive a dizer que ao invés do pessoal ficar criticando ele, eles deveriam perguntar pro Thiago Schultz como que ele conseguiu uma namorada tão maravilhosa, igual ele conseguiu naquele momento. E isso pra mim é um sinal claro que o Thiago não faz exatamente tudo que ele ensina na internet. E além disso tem aquele corte que virou até um meme aqui do canal, que foi justamente naquela ocasião lá que ele falou processo ou bala pra aquela pessoa que imitou ele. Quando ele foi fazer um vídeo justificando por que ele agiu daquela forma, ele soltou aquela pérola, quer dizer que as emoções estão aí pra ser sentidas, e foi exatamente isso que ele fez de novo. Não tá claro aí que ele agiu pelas emoções porque a pessoa não queria ceder o que ele queria e depois ele ainda saiu correndo atrás dela na rua? Pra mim tá claro, mas só repetindo aqui, se ele realmente fez tudo aquilo que a pessoa lá tá acusando ele de pegar pelo pescoço e tudo, isso aí só piora as coisas. Claro que eu respeito quem pensa diferente. Eu vi até um vídeo de um outro canal aqui chamado Fúria e Tradição, que eu assisto direto, e o rapaz defendeu que o certo é a gente esperar, não se precipitar antes de fazer qualquer crítica, só mais 72, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu. Então tudo bem, vamos esperar, de repente não foi nada disso do que a gente tá pensando e o Thiago Schultz tem uma excelente explicação pra tudo. Então eu tô aqui de prontidão a qualquer momento. Se houver alguma nova revelação aí, no caso do Thiago Schultz, que mostre que não foi nada disso que aconteceu, eu vou ser o primeiro a retirar tudo que eu disse, mas por enquanto parece que não. O Thiago realmente agiu de uma forma completamente inapropriada e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acha que o certo é a gente esperar mesmo, calma, nada de exaltações, porque se caso a gente fique criticando o Thiago Schultz, amanhã pode acontecer a mesma coisa com a gente. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Junior Teta Masters Prochaska Little Pistol. Homem que fica muito louco e acha que a namorada tem a obrigação de fazer até a borboleta paraguaia, não consegue o que ele quer e sai correndo atrás dela na rua, e tem gente que acha que eu tenho que defender isso. O desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Raquinha da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!